Olá, muito bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado da carne suína, que continua em ritmo crescente quanto ao mercado externo. Você vai ver que as exportações e importações pelo Brasil deixaram saldo positivo em relação à balança comercial. Vamos falar do mercado dos frigoríficos, que de maneira geral estão com escalas afrouxadas. E você vai ver que o estresse prejudica a produção, a produtividade e a qualidade, tanto da carne quanto do leite. E o estresse animal é uma das maiores consequências de perda para o produtor. Eu vou conversar com Luísa Bruscato. A Luísa é especialista em agronegócio, sustentabilidade e produção. E nós vamos falar exatamente sobre o setor produtivo agropecuário. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da carne suína, que continua em ritmo crescente quanto ao mercado externo. E segundo informações da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, as exportações brasileiras de carne suína, considerando todos os produtos entre in natura e processados, totalizaram 121.400 toneladas no mês de agosto. O saldo foi 2,8% maior que o total embarcado no mesmo período do ano passado, com 118.100 toneladas. A receita registrada no período chegou a 294,9 milhões de dólares, saldo 6,7% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, com 276,3 milhões de dólares. No ano, quer dizer, de janeiro a agosto deste ano, as exportações de carne suína alcançaram 970 mil toneladas, um saldo de 11,5% maior que o total embarcado no ano passado, com 870.200 toneladas. Em receita, a alta chega a 23,8%, com 2,3 bilhões de dólares nos 8 primeiros meses deste ano, contra 1,885 bilhões de dólares no ano passado. Filipinas seguem como principais destinos das exportações, com 33,4 mil toneladas registradas em agosto, um saldo 19,5% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado. Em seguida, nós temos o Chile com 13.300 toneladas, um crescimento de 8,3%, a China com 10.300 toneladas, uma queda de 36,3%, e Santa Catarina segue como o maior exportador de carne suína do Brasil, com 56,9 mil toneladas exportadas em agosto, mas teve aí uma queda de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. Em segundo lugar, vem Rio Grande do Sul, com 31.400 toneladas, crescimento de 20%, Paraná, 18.300 toneladas, crescimento de 9%, Minas Gerais, 2.500 toneladas, crescimento de 1,5%, e o Mato Grosso com 3.100 toneladas, mas teve uma queda de 3,6%. E agora você vai ver que as exportações e importações pelo Brasil deixaram saldo positivo em relação à balança comercial. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, a balança comercial brasileira registrou um superávit de 515 milhões de dólares na primeira semana de setembro de 2025. Embora as exportações do agronegócio tenham recuado em grãos como soja, milho, café, a proteína animal mostrou força e ajudou a sustentar o desempenho do setor.
os dados da indústria de transformação apontam que a carne bovina fresca, refrigerada ou congelada alcançou média diária de 87 milhões de dólares, um crescimento de 60,9% em relação a setembro de 2024. Já a carne de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, avançaram 7,9%, somando média de 44,5 milhões de toneladas por dia. E com esses resultados, a proteína animal ela reforça o seu papel como um dos pilares das exportações brasileiras neste ano, compensando parcialmente as quedas expressivas em commodities agrícolas. A soja, por exemplo, registrou retração de 31,8% na média diária das exportações, enquanto o milho recuou 13% e o café 28,4%. No acumulado do ano, as exportações brasileiras somam 233,9 bilhões de dólares, com superávit de 43,3 bilhões de dólares. O avanço da carne bovina e a estabilidade da carne de aves confirmam o Brasil como fornecedor estratégico de proteína animal para o mundo, mesmo em um cenário de oscilações nos mercados de grãos. E agora vamos falar do mercado frigorífico, que, de maneira geral, esse mercado está com escalas afrouxadas. As escalas de abate em São Paulo seguem alongadas, com média próxima aí a 10 dias úteis. Entre os frigoríficos monitorados, 44% trabalham com programações em torno de 14 dias, enquanto 56% mantêm escalas confortáveis próximas de 7 dias. E esse cenário, ele mostra a indústria abastecida e com menor urgência de compra. Isso leva até uma tendência a limitar reajustes nas cotações do boi gordo no curto prazo. O mercado físico do boi gordo registrou poucas variações nas praças pecuárias monitoradas. No mercado futuro, a B3 encerrou o pregão em cenário pessimista, com recuo expressivo na cotação dos contratos. O contrato com vencimento em outubro de 2025 teve desvalorização de 1,8%, sendo negociado a R$ 313,65 por arroba. Por outro lado, o mercado externo, através da Indonésia, oficializou a habilitação de 17 frigoríficos brasileiros para exportar carne bovina ao país. A medida ela é resultado de negociações bilaterais e também de inspeções presenciais realizadas no mês passado por autoridades sanitárias da Indonésia aqui no Brasil. E com a decisão, 38 estabelecimentos brasileiros estão autorizados a atender o mercado local, o que representa um aumento de 80% no número de frigoríficos habilitados. O anúncio sucede outro importante avanço nas exportações de carne bovina para o destino asiático. A abertura realizada em agosto, quando as autoridades da Indonésia eles permitiram a importação de carne bovina com osso, miúdos, produtos cárneos e preparados de carne do Brasil. E agora vamos falar um pouquinho do mercado de exportação de milho. A colheita da segunda safra de milho aqui no Brasil atingiu basicamente já 100% da área plantada. Um desempenho aí acima da média histórica recente, mas ainda atrasado em relação ao ciclo anterior. Esse atraso compromete o período mais competitivo para exportação entre julho e setembro, fazendo com que parte do milho chegue ao mercado quando os Estados Unidos já ofertam grandes volumes, reduzindo o espaço para o Brasil e pressionando preços. Os principais destinos continuam sendo China, União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Irã, Vietnã e Egito. Mas a concorrência internacional está acirrada
conflitos geopolíticos e disputas tarifárias exigem do Brasil a busca por novos mercados e a consolidação de parcerias já existentes. Fatores como câmbio, condição climática, gargalos logísticos serão determinantes para a competitividade. O real valorizado reduz a vantagem frente a Estados Unidos e Argentina, enquanto safras cheias nesses países ampliam a oferta mundial. A capacidade de armazenagem interna é limitada e o escoamento depende majoritariamente da malha rodoviária, elevando os custos. Estratégias de gestão de risco, como fracionar vendas e travar custos, são essenciais para proteger o produtor e garantir fluidez nos embarques. E você vai ver agora que o estresse prejudica a produção, a qualidade, tanto da carne quanto do leite. O estresse animal é uma das maiores consequências de perda para o produtor e, consequentemente, prejuízos ao setor. Confira. Estresse. Estresse é uma palavra que define a resposta fisiológica, biológica ou psicológica de um organismo sob pressão. E esse organismo pode ser um ser humano, um animal, uma planta ou um ser vivo qualquer. O estresse, ele pode ser causado pela ansiedade, pela depressão, devido à mudança brusca no estilo de vida, exposição a um determinado ambiente que leva o ser vivo a sentir um determinado tipo de angústia ou uma pressão negativa. O estresse no gado pode ser causado por fatores como calor, escassez de alimentos, água, transporte, falhas de manejo, levando à perda de peso, menor rendimento e qualidade da carne. Ela pode ficar firme, dura, escura, além de problemas reprodutivos e também de imunidade. O estresse térmico, em particular, ele causa aumento da frequência respiratória, procura por sombra e redução no consumo de ração. A gestão eficaz, incluindo manejo térmico adequado, fornecimento de água limpa e alimento de qualidade, e um transporte planejado é crucial para minimizar os efeitos negativos sobre a saúde e a produtividade do rebanho. No caso do gado leiteiro, o estresse interfere de forma abrupta. E por que isso acontece? A produção de leite é uma atividade multifacetada que envolve fatores biológicos, ambientais e de manejo. O estresse pode afetar negativamente a produção de leite, alterando os componentes do leite e prejudicando a saúde do animal. Por outro lado, o manejo que promove o bem-estar do animal, melhora a eficiência, além de reduzir custos relacionados a tratamentos médicos e perdas produtivas. Estudos demonstraram que vacas calmas produzem mais leite e com melhor qualidade. Segundo o pesquisador Minca e outros pesquisadores, fizeram um estudo em 2018 e mostraram que vacas tranquilas apresentaram um aumento de até 15% na produção de leite quando comparada às vacas estressadas. Além disso, vacas em condições de bem-estar apresentam uma maior concentração de gordura e proteína no leite, essenciais para o valor nutricional e processamento industrial. Na produção de leite, foi observado que vacas estressadas tiveram produtividade média de 20 litros dia. Vacas calmas produziram, em média, 23 litros dia, aumento de 15%. Já na composição do leite, foi observado que as vacas calmas, sob manejo de bem-estar, a gordura foi de 4,1% e a proteína 3,3%. Em vacas sob condições de estresse,
A gordura caiu para 3,8 e a proteína 3, segundo o pesquisador Moraes e outros em 2020. E para você alcançar esses resultados, recomenda-se ambientação adequada das instalações, uso de técnicas de manejo que promovam o bem-estar do animal, programas de estímulo à tranquilidade dos animais e o monitoramento contínuo do bem-estar animal por indicadores comportamentais e também fisiológicos. O manejo racional focado no bem-estar animal, tanto para gado de leite quanto para gado de corte, é fundamental para a produção, principalmente de leite de alta qualidade e quantidade. Os dados apresentados evidenciam que vacas calmas não apenas produzem mais leite, mas também contribuem para uma composição mais nutritiva do produto. Investir em práticas de manejo que promovam a tranquilidade do animal é uma estratégia eficiente para aumentar a eficiência da cadeia produtiva leiteira, promovendo sustentabilidade e rentabilidade. Portanto, um manejo bem feito, os resultados, pode ter certeza, são positivos, tanto no gado de corte quanto no gado de leite. E depois do intervalo eu vou conversar com Luísa Bruscato. Ela é especialista em agronegócio, sustentabilidade e produção. E vamos falar exatamente sobre o setor produtivo agropecuário. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Luísa Bruscato. A Luísa é especialista em agronegócio, sustentabilidade e também estratégia. E nós vamos falar exatamente sobre o setor produtivo agropecuário e essa sustentabilidade tão falada, não só no Brasil, mas como no mundo todo. Luísa Bruscato, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui, tá tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Luísa, fala-se muito na produção sustentável e às vezes é uma coisa complicada de se fazer porque é uma coisa, vamos dizer assim, nova, não é uma coisa muito antiga. Talvez de 10, 15 anos para cá que começou a bater nessa tecla tal. E é óbvio que precisa muita estratégia para poder produzir com sustentabilidade. Não é fácil. A gente que vem de uma escola antiga, onde tudo era permitido e de repente fala, agora não é, agora tudo é proibido, agora tem que fazer assim, assim e assim. Como é que você enxerga produzir soja, produzir carne, leite e comida para todo mundo dentro de uma sustentabilidade? Legal, ótima pergunta. Bom, vamos lá, eu acho que o tema da sustentabilidade ele é muito recente, né, como você mencionou, porém é um tema que já está no dia a dia dos produtores rurais, né, no Brasil principalmente. A gente já possui o Código Florestal mais forte do mundo, com regras rígidas aí, na qual a gente tem que ter o CAR, tem que ter regularização ambiental, tem que seguir determinada quantidade de reserva legal na sua propriedade, ou seja, os produtores rurais brasileiros já são sustentáveis se eles estiverem cumprindo com a lei. A meu ver, eles já são muito sustentáveis. E aí tem as adicionalidades que a gente chama, né? E aí muita gente vem falando sobre a questão do mercado de carbono, que seria uma possibilidade de acrescentar para o produtor rural também. Então, não é tão simples, eu concordo quando você diz que são muitos temas. O produtor rural ele tem que ser administrador, gestor, gerente estratégico, tem que entender da parte técnica, tem que entender da parte de pragas, de produtividade, ele tem que segurar vários pratinhos, aí equilibrar vários pratos, né? Então, é uma atividade difícil, por isso que a gente recomenda sempre
que o produtor tenha apoio, né, de consultores que possam trazer informação para ele e basear suas decisões em dados, tendo um plano estratégico para sua fazenda. Acho que esses são os primeiros passos, né, para ter uma adequação legal e ter um rendimento, uma produtividade maior. Porque quando ele começa a cumprir com os critérios ambientais, se preocupa em manter todas as informações de gestão da fazenda, da propriedade e ter dados ali da sua produção, quando ele começa a controlar as informações, ele começa a aumentar a sua produtividade e, com isso, os seus ganhos. Agora, eu vejo também que falta muita base política, base governamental. Eu quero dizer, tanto federal, quanto estaduais e até municipais. Quer dizer, nós não temos assim um estudo profundo de como tem que ser feita a coisa. Só falo, olha, não pode desmatar, o gado não pode beber água aqui, não pode fazer aquilo. Agora, precisa também uma orientação do próprio governo, uma política direcionada para esse fim. Quer dizer, eu tenho certeza absoluta, eu conheço esse setor bem a fundo, e tem muitos produtores que realmente obedecem à coisa. Agora, você pega uma Amazônia, estão destruindo a Amazônia. Você vê, é uma situação complicada isso aí. E parece que, de vez em quando, derruba um avião, põe fogo numa máquina e mas a coisa continua. Quer dizer, nós não temos assim uma política estritamente voltada para isso, né? Olha, eu concordo com você que é um tema desafiador, né? Depende do estado, está mais avançado ou menos avançado nas questões do CAR, da regularização ambiental. Infelizmente, os órgãos públicos, municipais, estaduais, estão, né, com uma carga de trabalho enorme e eles não conseguem dar fluidez a isso. Mas a gente vê várias ações positivas acontecendo também. Então, por exemplo, a ex-ministra Tereza Cristina, ela lançou um programa de CAR eficiente para tirar o CAR rapidamente. Eu não sei se esse programa foi continuado, eu acho que não, né, depois da saída dela. Enfim, a gente teve outros projetos sendo lançados, por exemplo, o Selo Verde, que foi lançado lá no Pará, que também já fiquei sabendo essa semana que foi descontinuado. Enfim, mas tem tentativas, né, tem vontade política para isso acontecer, mas o desafio é grande. O Brasil é um continente, né, é gigante, e a gente tem estruturas ainda que não estão suficientemente organizadas. A meu ver, falta um sistema de governança e mais tecnologia e usar de digitalização e tecnologia para que esse processo seja rápido, ágil, que entregue para o produtor rural soluções efetivas, né? Então, por exemplo, a gente vê que tem muita boa vontade de vários produtores, já estão de acordo, já estão adequados à lei, mas muitos deles não sabem, né? Porque esses processos todos demoram a acontecer. Então, acho que trazendo tecnologia, inteligência artificial, digitalização, geomonitoramento para dentro das municipalidades ou através dos governos de estado, a gente com certeza conseguiria avançar e mostrar para o mundo que sim, podemos produzir e conservar. Eu concordo também em gênero, número e grau com você, que falta realmente tudo isso. Existe sim boa vontade, tem muita gente querendo fazer bem feito, tem muita gente fazendo, mas ainda precisa consertar muita coisa mesmo. Mas eu acho que o mais interessante de tudo isso é que pelo menos já tem gente fazendo e tem gente querendo fazer a coisa muito bem feita, fazendo realmente a roda girar. Bom, eu estou conversando com Luísa Bruscato, ela é especialista em agronegócio, sustentabilidade e estratégia. É uma pessoa que entende pra caramba desse setor, dessa área, e qualquer coisa que você precisar, entre em contato com ela através do Instagram, @LuísaBruscato. E a Luísa, eu tenho certeza que vai conseguir resolver os seus problemas. Luísa, eu gostaria de trazê-la mais vezes aqui, vai ser um prazer conversar com você, eu sei que tem muita coisa boa, e eu vou, como diz aí, vou te perturbar para que você volte no nosso programa, tá certo? Muito bom dia, certo. Muito obrigado, foi um prazer conhecê-la, ok? Obrigado, Luísa. Pode contar comigo, muito obrigada, um abraço. Outro, Luísa, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: quando falares,
cuida para que tuas palavras sejam melhores do que o teu silêncio. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.